Oi? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, queridos amigos. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Fernando. Nós vamos falar um pouco de política. Então, você que viu a divulgação aí, live conservadora, às 21 horas, todas as quintas-feiras. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais de política e falar sobre os planos do nosso amigo Fernando, né? Assim, se Deus quiser, ele entrar na política. Isso mesmo, gente. Como o Bruno falou, hoje eu estou aqui do lado do meu irmãozaço Bruno, também lá pertence ao nosso grupo de oração. E nós, como nos propomos, nós vamos falar um pouco, todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós vamos falar sobre um pouco de política, um papo conservador, né? Semana passada nós começamos com as nossas lives e assim toda a quinta-feira, às 9 horas vamos voltar. Então já digo para você desde já aí, ó, compartilha esse link, manda para os seus grupos de amigos, de WhatsApp, manda também as suas perguntas, aquilo ali que você tem dúvida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana aí mesmo, para que a gente possa instruir as pessoas. O importante aqui é instruir a pessoa. Não é porque eu sou pré-candidato a vereador, não, mas a nossa intenção aqui é ajudar as pessoas. Sim. Ajudar o quê? Para você que possa ter uma consciência mesmo daquilo que você está fazendo. A política é muito importante quando nós sabemos o que nós estamos fazendo, sabendo que nós estamos votando, sim, como nós vamos votar, sim, ter um sentimento cristão na hora de fazer todas as coisas. Não é verdade, Bruno? Sim, sim. E o nosso papo aqui ele vai girar assim, em torno de alguns temas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né? O Fernando vai falar para a gente o que é a Câmara Municipal e para que ela foi criada, como se escolhe um vereador, sim, né? Sim. O Fernando também vai falar um pouquinho para que a gente possa entender como que funcionam essas questões. Qual é a função do vereador, né? Você quando vota, quando tem eleição de 4 em 4 anos, você vota em alguém. Então, às vezes, a gente não tem um voto consciente. A gente não sabe qual que é a função de um vereador num município, em uma cidade. Uhum. Então, o Fernando também ele vai falar um pouquinho para nós o que significa vereador e IDIL. Né? Então, o Fernando também vai falar uma sigla. E como é defendido o número de vereadores de uma cidade, como é definido o número de vereadores em uma cidade. Então a gente vai falar um pouquinho dessas questões e convido você, né, a permanecer com a gente aí assistindo essa live. Você pode colocar aí nos comentários, né, as suas perguntas, que dentro do possível, né, Fernando, a gente vai tentar responder. Como eu disse, não conseguir responder as suas questões hoje, nós iremos procurar a resposta e assim nós iremos mandar. Sim, sim. Qual é o intuito disso? Primeiramente, muitas pessoas só lembram de política de 4 em 4 anos. Sim, quando sim. Está chegando próximo das eleições. Então aí a pessoa nem se preocupa em olhar a vida pregressa de um candidato, qual foi o projeto verdadeiramente que ele levou, que foi votado. Então, é uma série de coisas que as pessoas não se preocupam. Mas por que isso, Bruno? Nós não aprendemos política na escola. Pelo fato de nós não termos esta compreensão de política, nós nos desviamos muitas vezes deste assunto. E isso é um grande erro. Porque quando as pessoas de bem se distanciam deste assunto tão importante para a sociedade, que é a política, abre caminho para que as pessoas com má índole possam ocupar esse lugar. Sim. E esse lugar, ele era para estar sendo ocupado por pessoas íntegras, sim, por pessoas honestas, por pessoas justas, por pessoas que realmente querem o bem de toda uma sociedade. Sim. Mas nós muitas vezes caímos na ignorância de não conhecer, não conhecendo, a gente vota qualquer um. Eu voto naquele porque eu me simpatizo, eu voto naquele porque ele é meu amigo, eu voto naquele porque aquele me prometeu alguma coisa. E não é assim. Nós temos que ter consciência, porque o voto é muito importante.
um voto, ele pode, um voto consciente, quando você vota consciente numa pessoa, você pode mudar o destino de um município. Então, é muito importante. Primeiramente, para a gente começar, né, Bruno, como Bruno falou aí o roteiro, mas vai ser assim, com linguagem bem simples mesmo, para que todos possam entender. E como disse aí, compartilha com seus amigos, turbina aí, manda aí pro pessoal e manda as perguntas para que a gente possa, nessa live de hoje, poder falar um pouco sobre política. Beleza? Vai lá, Bruno. Então, Fernando, você podia falar um pouquinho para a gente o que é uma Câmara Municipal? Qual que é a função de uma Câmara Municipal? A criação de uma Câmara Municipal? Fala um pouquinho para a gente do que é. Qual que é a função de uma Câmara Municipal em um município? Olha, uma Câmara Municipal é conhecida também como onde ficam os vereadores, né? Sim. Nós temos aqui na nossa cidade de Ouro Preto a nossa Câmara Municipal, que fica ali na Praça Tiradentes. Talvez tem pessoas que nem saibam onde é a Câmara Municipal de Ouro Preto, né? Sim. Fica ali na Praça Tiradentes, é onde se reúne os vereadores, né? É o poder legislativo. Nós vamos entender também isso. Nós temos 3 poderes no nosso país. Então é o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos saber qual é a função de cada um. Então, como nós estamos falando aqui de uma Câmara Municipal, é aonde ficam os vereadores, é aonde são responsáveis por legislar. O que é legislar? Formular as leis, projetos em prol de uma sociedade. Então, o primeiro passo, o primeiro trabalho que o vereador primeiramente tem que ser feito é isso. Eu já puxo aqui, um pouco, abro uma aspa aqui, um parênteses aqui para a gente conversar sobre um assunto. Se talvez você tem alguém que já está te procurando, já está te prometendo, um vereador falando, olha, vota em mim aí, pensa em nós lá no dia da eleição, que eu vou trazer asfalto, eu vou fazer aquilo. Sim. É errado, é balela, é mentira. Porque essa não é a função de um vereador. O vereador, ele não executa nada. Então, se o vereador está falando que vai trazer asfalto, se um vereador está falando que vai trazer alguma melhoria, não. O trabalho do vereador é formular as leis e fiscalizar o poder executivo. Sim. A palavra é executivo, aquele que executa. Então, quem executa? A prefeitura, o prefeito. Quem formula a lei, quem faz a legislação? São os vereadores, que levam aquele projeto de lei, eles fazem uma votação desse projeto. Esse projeto, ora sendo aprovado pela maioria dos vereadores, ele se torna uma lei. O executivo, aquele que executa, que é a prefeitura, é obrigado a fazer aquele projeto de lei se tornar real. E aí, qual é o trabalho do vereador? Fiscalizar para ver se aquela lei, para ver se aquele projeto está sendo de fato sendo exercido. Então, nós temos esses 3 poderes. E ainda tem o poder judiciário, que é aquele que julga. Se tiver algum crime de corrupção, vamos dizer assim, esse crime de corrupção, em meio a isso, quem é o órgão responsável por olhar isso? É o terceiro poder, o poder judiciário, que vai julgar. É aquele que julga. Então é muito simples, são 3 poderes. Executa. Quem executa é o executivo, a prefeitura. O que formula a lei, que legisla, que é o legislativo, são os vereadores. E o judiciário, aquele que julga, que são os juízes que julgam uma determinada ação. Né? Isso vai ficar bem claro, porque tem pessoa que nem sabe que tem essa divisão de poderes. Sim. Então, muitas vezes um quer entrar na vez do outro. O vereador que não pode executar, porque ele legisla, ele está querendo executar, prometendo asfalto, prometendo tal.
O executivo, muitas vezes, que não pode legislar, porque ele é função do vereador, ele começa também a querer formular a lei. Não é. O judiciário, que é só para julgar, às vezes também entra nas vezes de querer formular a lei, querer executar, isso está errado. Cada um tem a sua função. Porque isso são os contrapesos das medidas, né? Porque um não pode ultrapassar a sua barreira. Isso é muito bom porque torna a política um pouco mais segura. Porque eu tenho travas ali que me impedem de fazer o que eu quero. Então o prefeito da cidade não é o rei, dono da cidade, para fazer qualquer coisa não. Então, na verdade, a Câmara Municipal é o órgão responsável pelo exercício do Poder Legislativo, na qual se reúnem os vereadores de acordo com a lei orgânica do município. Então, a Câmara Municipal é isso, onde se reúnem os vereadores e são responsáveis do exercício do Poder Legislativo, na qual se reúnem os vereadores de acordo com a lei orgânica do município, para promover a elaboração de leis, realizar o controle de administração local, principalmente contra os atos e as contas do Poder Executivo Municipal, que é a Prefeitura. Bacana. Esse ponto aí, Fernando, então a Câmara Municipal e os vereadores, eles são responsáveis de controlar a administração local. Ou seja, eles são responsáveis de fiscalizar as contas públicas, justamente, verba que entra na prefeitura. Então os vereadores também, eles têm essa responsabilidade, né? Não só a verba que entra, mas a verba que sai por alguma obra. Sim, sim. Porque é o trabalho do vereador fiscalizar. Vamos supor, o Poder Executivo vai fazer uma obra de um asfaltamento. Aquilo custa X. O Poder Executivo poderia, se não tivesse essa fiscalização, colocar que é 2, 3 vezes a mais, ele fica por isso mesmo. Sim, então esse dinheiro a mais... E outra coisa, gente, quando nós pensamos assim, mas fiscalizar, mas por quê? Olha, dinheiro, tudo que o Poder Executivo faz, todo projeto de lei que é feito ali, nós temos que ter muito consciência que esse dinheiro sai do meu bolso, do seu bolso, que é o pagador de imposto. Sim. O governo ele não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem é o dinheiro dos pagadores de impostos, que somos eu e você. Por isso que nós temos a obrigação de cobrar. Por isso nós temos a obrigação de cobrar aquele que está exercendo a função pública. Porque nós somos o patrão, porque nós somos o pagador de imposto. A única forma de a prefeitura executar qualquer tipo de obra, qualquer tipo de algo na saúde, na educação, é através do dinheiro de captação de impostos. E nós pagamos imposto em tudo. Então, por isso nós temos que cobrar. Ok? Bacana, Fernando. Show de bola. Uma outra questão também que a gente pode discutir, né, nessa noite, nessa live, é como se escolhe um vereador. Quais são os trâmites para se escolher um vereador? Todo mundo sabe que 4 vezes ao ano, para vereador, prefeito, 4 vezes ao ano, não, de 4 em 4 anos, existe ali a eleição para se escolher o vereador, prefeito, depois deputado, presidente. E como isso, como que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como que se escolhe um vereador? A gente sabe hoje que é pela democracia, pelo voto. Sim. Nós conquistamos isso. Por isso nós estamos no regime democrático, onde a escolha dos nossos representantes é feita através do voto. Isso é uma conquista. Pode dizer assim, mas por que conquista? Não, porque nós que somos mais novos, nós já nascemos de uma democracia. Mas existe lugar onde não tem democracia, onde os representantes políticos não são representados pelo povo, não são através do voto direto. Graças a Deus, nós temos no Brasil, nós estamos num regime democrático, então nós escolhemos os nossos representantes através de eleições, de votos diretos. E no Brasil, na verdade, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Só que elas são intercaladas,
como o Bruno disse, de 4 em 4 anos você escolhe os vereadores e os prefeitos do município. Depois de 4 em 4 anos você vai escolher já deputado estadual, deputado federal, governo. Elas intercalam uma com a outra. Então de 2 em 2 anos tem eleições. Em 2018 teve eleições para presidente, governador, deputado estadual e federal. Daí passou 2 anos agora, nós escolhemos os nossos vereadores e o nosso prefeito. Daqui a 2 anos de novo, volta de novo. Presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. Então, através do voto, a arma que nós, pessoas de bem, temos é através do voto. Sim. É de saber escolher. Por isso que nós não podemos jogar o nosso voto fora, gente. Nós não podemos vender o nosso voto por um saco de cimento. Nós não podemos vender o nosso voto por um caminhão de areia. O nosso voto, ele é responsável por colocar uma pessoa ali que vai nos representar durante 4 anos. Então, nada mais é o vereador que você escolhe, o prefeito que você escolhe, é a mesma coisa de você estar dando uma carta em branca para ele assinar e falar, você vai me representar lá, você vai falar por mim, entendeu? Você vai falar por mim. Então é nesse sentido que nós escolhemos o nosso vereador. Ele é escolhido por voto direto. Gente, nós estamos numa live ao vivo, né? E aqui não tem, graças a Deus, nós não somos, como poderia dizer, artistas, né? E meu menino está chorando, eu vou pegar ele porque ele está chorando aqui. Mas pode ficar aí, pode aí, rapidinho. Vai lá, Fernando. Eita! Pode falar aí, não. Tá aqui. Epa! Tá chorando. Aqui, ó. Dá um oi lá. Vou dar um oi pra todo mundo lá. Aqui, ó. Olha que beleza lá. Esse é o Davi, ó. Esse é o Davi. Né, Davi? Dá um oi pra galera. Dá um oi, gente. Lá. Tá? Passa ele pra mãe dele. Vamos voltando, gente. Vamos voltando. Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente também, Fernando. Você já começou a falar um pouquinho no começo da função do vereador. O que ele executa, né, dentro do município quando ele é eleito, né, pela população, pelos votos válidos. Qual que é a função dele? O que ele vai fazer no município? Como que ele representa as pessoas dentro de uma Câmara Municipal? Isso. E às vezes nem o próprio vereador sabe o que ele faz. Tem muitos vereadores que não sabem nem o que faz lá, como um peixe fora d'água, cara. Ele não sabe nem o que ele faz, na verdade. É um cara conhecido na região, vota em mim e tal, mas o cara, ele mesmo não sabe. Então, um vereador, cabe ao vereador fiscalizar os atos do executivo, prefeitura. Então, quando falar executivo, você vai lembrar de prefeitura, aquele que executa. Cabe ele fiscalizar os atos, votar em projetos próprios da Câmara Municipal, esses projetos próprios, formular leis, além de sugerir matérias que interesse, assim, ele pode sugerir matéria que é de interesse de toda a população. Sim. Né? Então, e tem aqui, os parlamentares também podem apresentar requerimentos mais diversos, órgãos solicitando informações que auxiliem naquilo que ele está fiscalizando. Vamos supor, eu quero saber quanto que custou aquela obra de asfaltamento no bairro tal. Eu posso, como vereador, pedir um requerimento e esse requerimento tem que ser atendido, porque isso vai me ajudar a fiscalizar. Se eu estou querendo fiscalizar, eu tenho que saber os números. Então eu posso pedir por requerimento. Isso é função do vereador. Pedir um requerimento para saber quanto que custou aquela obra, como é que foi, qual foi as licitações, se a licitação foi feita conforme está previsto, tudo direitinho. Então, é mais ou menos isso. É legislar e fiscalizar. Eu bato de novo na tecla. Esta é a função do vereador. O vereador que está prometendo mundos e fundos já não está indo para o caminho certo. Então, já cabe a você rever e pensar. Peraí, se ele está comprometendo aquilo que não pode cumprir, como é que ele vai fazer? Né? Então, fiscalizar, legislar,
fiscalizar o Poder Executivo, formular leis, projetos, pedir requerimentos que o auxiliem para fazer a sua fiscalização. O que acontece muito também, né, Fernando, que a gente vê dentro da política, são vereadores que eles acabam, vamos dizer assim, jogando no time do prefeito. Justo. Então o vereador ele é responsável de fiscalizar, de legislar, não é isso? Isso. Então muitas vezes o que acontece em um determinado município, que a gente vê muita corrupção, às vezes acontece que o vereador, ao invés dele exercer a sua função de vereador, acaba que ele entra para o time, né, o time ali da prefeitura, do prefeito que foi eleito, e acaba não havendo uma fiscalização das contas públicas. Eu sou muito crítico em relação a isso, porque eu penso o seguinte, você é um representante do povo. Sim, sim. Quem colocou você lá, ele deu uma carta em branco falando, você vai me representar lá. E a partir do momento em que você fecha os olhos, porque você joga no time do prefeito, está vendo que ele está fazendo coisas erradas, está vendo que ele está fazendo coisas que não é permitida, e você não fala nada, você joga para debaixo do tapete, você fica caladinho, você não está cumprindo com a missão que foi te dada, de ser um representante do povo na Câmara Municipal. Então, não importa se o prefeito é seu amigo, seu parente, se ele fez algo que não está de acordo com a função que ele tem que fazer, e não importa se ele está fazendo... não, mas ele está roubando, mas está fazendo. Não existe isso, não pode roubar. Tem que ser feito sem roubar, sem corrupção. Então, é responsabilidade dos vereadores fiscalizar e, tendo qualquer tipo de irregularidade, levar ao Ministério Público, abrir uma denúncia e aquilo ser levado adiante. Se for o caso, vai ser julgado pelo Poder Judiciário e aí, se for o caso, até um caso até de cassação de mandato. Sim. De prefeito, por que não? Se ele não serve para aquilo, para lidar com aquilo que é público, porque a coisa é pública, o nome é público, é de todos, então tem que ser alguém que zele por aquilo que é de todos, não é dele, não é dele. Então, ele está ali representando a população. Então, tem que ser com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita parcimônia, com muita inteligência para conseguir fazer isso. Então, se tem vereador que fala, não vou fiscalizar, está fazendo errado, não está exercendo a sua função. Sim. Tá? E para a gente escolher um bom vereador, né, Fernando, a gente tem que estabelecer alguns critérios. Né? Se alguém chega perto de mim e me pergunta, me faz alguma pergunta, assim, perguntando como que eu escolheria um representante, né? Assim, qual representante estaria ali dentro dos meus critérios? E eu sempre falo com as pessoas que é como se eu escolhesse um gerente para uma empresa. Se eu fosse dono de uma empresa, se eu tivesse que escolher alguém para gerenciar essa minha empresa, essa pessoa teria que estar dentro dos meus critérios. Honestidade, caráter, né, assim, que tem que fazer parte, são adjetivos que tem que fazer parte de uma pessoa, para que ela possa representar. Então, para que possa ser confiado ali a administração de uma empresa. Então, eu costumo ter o seguinte conceito, de que a pessoa ela tem que me representar, como se fosse um gerente da minha empresa, aquela empresa minha que gera lucro, né, que precisa ter uma administração séria. Então é como se eu estivesse escolhendo uma pessoa para me representar dentro da minha empresa. Então assim você tem grandes chances de acertar. Né? Então quando você não se deixa levar ali por promessas, por mero saco de cimento ali, né, pequenas promessas, né, que ali às vezes a pessoa está ali numa conversa, ela consegue te persuadir e você acaba fazendo compromisso de votar naquela pessoa, aí você não estabelece critérios. Então se você pensar dessa maneira hoje, eu creio que você vai estar escolhendo um bom representante. Verdade. E tem que passar mesmo pela peneira, você tem que jogar essa pessoa
procurar a vida pregressa dessa pessoa, procurar o que essa pessoa já fez, como que essa pessoa ela é reconhecida ali na comunidade, aonde ela mora, essas coisas. E eu falo sem mediar, eu sou cristão, católico, eu passo pelo crivo disso mesmo. Eu acho que a pessoa tem que ter um caráter, a pessoa tem que, né, ela tem que saber que se a pessoa não tem como se separar. A pessoa fala assim, não, ela vai ser um vereador bom, mas a vida dela é tudo errado. Não tem como separar isso. Então, tem que se passar mesmo pelo crivo mesmo, passar pela peneira mesmo das pessoas, fazer uma varredura. Só que, eu volto a repetir, nós caímos nos erros de só pensar em política de 4 anos. Política é todo dia, é todo momento. Sim. Nós vivemos em prol da política. A política rege o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa vida. Tudo é através da política. Então nós temos que tomar mais consciência disso. Nós temos que ter mais consciência dessas coisas. Olha, gente, vai compartilhando aí, manda para os seus amigos, manda para os seus conhecidos aí do Facebook, vai mandando algumas perguntas. Se eu, como eu disse, eu não souber responder aqui agora, mas posteriormente responderemos. E vamos que vamos. Fala, Bruno. Então, Fernando, fala um pouquinho para a gente o que significa vereador e édio. Édio, isso aí eu vou ter que ler, tá? Pode colar? Pode. Isso aí eu trouxe aqui, ó. Sem problema. Vereador, olha lá, Fernando também é cultura, né? Vereador vem do verbo verear, ou seja, aquele que zela pela comodidade dos municípios, ou seja, aqueles que moram dentro do município. Olha só que importante, vereador é aquele que zela pela comodidade daqueles que moram no município. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Daqui de Ouro Preto, o vereador tem cuidado, tem zelado pela sua comodidade? Aí você que vai responder, não vai ser eu, né? Então, o próprio nome já diz, né? Edil era um antigo magistrado romano. Hoje, aquele que zela pelo bem do município, vereador, edil, são, portanto, sinônimos. Então, esse edil era o magistrado romano que também fazia esse papel, né, de zelar, de cuidar. Então, hoje, nós trazemos como nome de vereador, são sinônimos. Então, coloca na sua cabeça aí, vereador é aquele que zela pela comodidade dos municípios, ou seja, aqueles que moram no município. Então, presta atenção desses vereadores aqui de Ouro Preto, qual que está zelando pela sua comodidade? Então, responde aí. Verdade. Fernando, você está respondendo muito bem, né, esses pontos que a gente está abordando aqui. Você poderia falar para a gente também como que é definido o número de vereadores da cidade? Isso, as pessoas não entendem às vezes assim, porque na cidade tem isso, tem quantos vereadores, tem essa cidade tem tantos vereadores, né? Se são tudo cidade, não era para ter a mesma coisa, não. O número de vereadores é escolhido pelo tanto de eleitores, não é nem habitantes, eleitores de uma cidade. Sim. Aí é feito, através do número de eleitores da cidade, é feito a conta onde se separa. Entendeu? Bacana, Fernando. E como se escolhe um presidente da mesa e diretora da Câmara Municipal? Isso é importantíssima essa pergunta, porque as pessoas não levam em consideração a importância de um presidente de uma Câmara. Sim. O presidente de uma Câmara ele é responsável por travar uma pauta ou liberar uma pauta de votação. Vamos supor aqui, existe um projeto de lei a respeito da saúde que vai beneficiar muitas pessoas de baixa renda, pessoas carentes, tal. Se o presidente da Câmara quiser travar essa pauta e não colocar aquilo em votação, é de prerrogativa dele. Ele que coloca em votação aquilo que ele quer, porque ele é o presidente da Câmara. Então, muitas vezes, o que acontece? Projetos importantíssimos que precisam ser votados para beneficiar um número X de pessoas, fica travado. Por quê? Não existe nenhuma pressão popular para que aquilo possa ser votado. Mas, por um outro lado também, existem aqueles projetos maliciosos. Projetos onde
se aprovados, vai gerar mais impostos, vai gerar mais gastos para os pagadores de impostos que somos nós, e às vezes dá uma certa pressão sobre o presidente da Câmara para que ele possa colocar aquilo logo em pauta, principalmente às vezes se na Câmara tem uma base aliada do prefeito maior, eles geram pressão sobre o presidente da Câmara para colocar aquilo em votação para sair logo, porque aquilo vai beneficiar o prefeito e por aí por diante. Então, o presidente da Câmara, ele é escolhido no primeiro dia, né? No primeiro dia, quando eles vão tomar posse, quando os vereadores vão tomar posse, é feito chapas, e ali naquele dia mesmo é escolhido o presidente da Câmara e a mesa diretora, que é o vice-presidente da Câmara, o suplente, tal. Somente após essa escolha que é tomada posse o prefeito da cidade. O prefeito da cidade é tomado posse após essa posse do escolhido o presidente da Câmara e a mesa diretora. E o presidente da Câmara, ele tem uma outra prerrogativa de importância, porque na ausência do prefeito e do seu vice, ele assume a cidade, entendeu? Como representante da cidade. Entendi. Então fala um pouquinho pra gente também, né, pegando o fio da meada aí, o que são os suplentes dos vereadores? O candidato vereador, quando o candidato vereador ele não tem um número suficiente de votos, né, que permitam ele ter uma cadeira ali, mas ele chegou próximo, aquele cara falou, quase consegui, né? Mas ele fica como suplente, né? Permanece então na qualidade de suplente, que depende de sua colocação, primeiro, segundo, terceiro, tem até terceiro suplente. O primeiro suplente, vamos supor, quando o vereador eleito, por algum motivo, ele precisa se ausentar das suas funções de vereador, quem assume aquele local é o suplente, como se fosse o vice, né? E se esse também não é um problema, é o segundo e o terceiro suplente. E daí por diante. Entendeu? Mas em cidades menores é muito difícil o suplente vir a... Eu já vi histórias aqui que é o seguinte, muitas vezes o que acontece? Fica uma pessoa como suplente, só que esse suplente é aliado do prefeito que está administrando a cidade. Sim. Muitas vezes o prefeito que ele faz? Ele oferece para esse vereador que foi eleito um cargo de secretário para retirá-lo ali da Câmara, para que o suplente, que é aliado dele, entre. E ele vai ter mais um aliado lá dentro, ele vai ter mais uma força lá dentro. Então o suplente tem que ficar esperto. Quem são os suplentes, né? Porque às vezes acontece isso. Você votou na pessoa para que ela te represente dentro da Câmara. Aí chega o prefeito e vai e oferece para aquela pessoa que você colocou para ser seu representante na Câmara um carguinho lá de secretário. Ele vai ganhar lá, não vai ter muita preocupação, vai lá, vai fazer já a caminha dele lá, e aí dá espaço para o outro suplente que é aliado do prefeito. É uma jogada. Então tem que ficar muito esperto, tem que ficar sempre de olho vivo, sempre cobrando. Beleza? Beleza, Fernando, show de bola. Fala um pouquinho pra gente sobre os projetos, né, os projetos ali que passam na Câmara. Fala um pouquinho pra gente sobre os projetos. São leis, né? São as leis que nós falamos, na verdade, né? Isso é de tamanha importância porque essa prerrogativa que é do vereador, desses projetos de lei, projeto de lei bem executado, ele pode beneficiar todo o município, Bruno. Mas um projeto de lei também mal feito, nós brigamos muito em relação à educação, há algum tempo atrás aqui em Ouro Preto, porque o projeto de lei que estava querendo se passar aqui, ele não contemplava, na verdade, como eu poderia dizer, ele não trazia, de fato, uma educação melhor. Na verdade, queria se colocar ideologias dentro desse projeto. Ideologias essas nefastas, onde nossas criancinhas que estão ali no ápice do aprender, do conhecer, iriam deturpar a cabeça da criança, que é o que nós chamamos de ideologia de gênero. Nós vamos tratar isso na próxima quinta-feira, tá? Então você já
comenta com o pessoal e já fala sobre a ideologia de gênero. Nós escutamos muito isso, falar o que é ideologia de gênero, o que é isso, eu não sei o que é isso. Nós vamos falar sobre esse assunto na próxima quinta-feira, já vai guardando aí. Então nós lutamos contra isso. Por quê? É um projeto de lei que foi apreciado, foi colocado em discussão pelo vereador da Câmara de Ouro Preto, o Geraldo Mendes, né, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, onde nós pegamos e lemos o projeto na verdade não tinha nada de melhoria na educação, não tinha nada de melhoria no ensino fundamental, no ensino infantil, na verdade era ideologia. Era uma ideologia que estava querendo combater a escola sem partido, então ele vem com aquela ideologia ali. Nós lutamos muito, brigamos muito para que esse projeto não fosse aprovado, e graças a Deus nós conseguimos barrar esse projeto aqui dentro de Ouro Preto, ele não passou. Mas nós temos que estar muito atento aos projetos de lei que o vereador ele propõe. Por quê? Um projeto de lei, bom ou ruim, ele vai ser financiado por mim, por você. Sim. De qualquer forma, ele vai ser financiado por nós. Sim. Então, sendo financiado por nós, ainda por isso mesmo que eu tenho que ficar de cima. Por isso mesmo que eu tenho que cobrar, para que seja algo bom para todos. Não que seja bom somente com um grupinho seleto, um grupinho só que não, seja bom para todos. Seja bom para todos. Então, o projeto de lei é muito importante nós estarmos ligados nisso, né, para saber o que está sendo aprovado na Câmara. Você sabe qual é o projeto que está sendo aprovado aí na Câmara aqui de Ouro Preto? Você sabe quais são os projetos que estão sendo votados? Você sabe quais são os projetos que os vereadores estão colocando em votação? Então, se não sabe, tem que saber. Tem que escutar lá a rádio na hora que tiver lá o plenário da Câmara, lá, tem pela internet, tem como a gente saber o que os nossos vereadores, os nossos representantes estão colocando em pauta. Bacana, Fernando. A Câmara também Municipal, ela tem um site, né, acho que onde eles divulgam os projetos que foram apresentados, né, os projetos que estão tramitando. Acho que toda a população ela consegue ter acesso e se informar, né, diante dessas coisas, né, Fernando? Para que você possa ter o conhecimento daquilo que está sendo discutido no seu município. Então a gente hoje tem um acesso, a gente tem internet, tem smartphone, tem o computador, a gente consegue ter acesso a essas informações. Antigamente era mais restrito, né, Fernando? Hoje a gente consegue saber mais o que está acontecendo no nosso município. Hoje tem mais transparência, né? Isso. Mais transparência, na verdade. Hoje a transparência, aí suas redes sociais nos ajudou muito, tá vendo? Que eu tô aqui, eu tô conversando com você, sim. E essa live vai chegar em vários locais. Por causa disso, eu já tenho mais transparência, tenho mais facilidade de falar. Olha, gente, a nossa live não vai ficar muito comprida, não, porque cansa vocês também, né, de escutar. Mas vamos continuando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando, né? Depois de lutar muito, como muitos, eu sou pai de 4 filhos, eu sou paulista, mas já moro em Ouro Preto há 14 anos, então tenho essa cidade, adotei essa cidade como minha cidade. E pertenço ao grupo de oração, sou da Renovação Carismática. Eu tenho isso dentro de mim, acho que nós temos aqui que fazer um bem de qualquer forma. Sim. De qualquer forma. Sim. E eu vejo que através da política também nós podemos fazer um bem tremendo. Mas as pessoas falam, onde você está? Mas eu nunca vi você. Não sou do meio político. Mas eu acredito também, como o Papa Francisco disse, os cristãos têm que estar no meio da política. Sim. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que sair um pouco da defensiva. E qual é a defensiva? Só reclamar. A gente reclama do nosso prefeito, a gente reclama dos nossos vereadores, a gente reclama da política em geral, mas nós não fazemos nada para mudar. E eu estou, como um bom cristão, também estou aí à disposição, né? Estou vindo como pré-candidato, sou pré-candidato a vereador pelo Democracia Cristã, partidinho pequeno, não quero ser engolido, né, como se diz, pelos partidos grandes. Nós temos vários chamados para estar nesses partidos, mas eu sei como é que funciona. Eu prefiro estar no pequenininho, falando com você abertamente, eu sou assim, tenho meus princípios,
que eu não abro mão dele. Sou católico, sou cristão, sou conservador, acredito na família, acredito que o filho tem que respeitar os pais, que o aluno tem que respeitar o professor, acredito que as pessoas mais novos têm que respeitar os mais velhos, acredito que tem que ter ordem, né? Sim. Tem que ter ordem. Para ter progresso tem que ter ordem, não é verdade? Sim. E nós estamos perdendo isso muito, os valores estão caindo muito, os valores estão indo para ralo abaixo. Sim. Então nós temos que resgatar esses valores, o valor do respeito, da moral, né? Da ordem, o princípio de ser pessoas boas, pessoas boas. Então é por isso que nós estamos fazendo essas lives. Na verdade, se nós saíssemos depois disso tudo, com você com uma consciência de saber votar, de procurar uma pessoa bacana para você votar, eu já saí enriquecido com tudo isso. Sim. Não é verdade? Sim. E é chegada a hora do cristão se posicionar, né, Fernando? Se posicionar. Porque a gente não pode ficar só vendo as coisas acontecerem sem tomar partido, né? Isso. Sem ter uma iniciativa de mudar a nossa realidade. Então eu via numa postagem de um rapaz que ele disse que se os cristãos não entrarem na política agora, no futuro nós seremos proibidos de falar de Jesus. Verdade. Né? Então a política ela foi criada para beneficiar o ser humano, sabe? Para fazer o bem. Então hoje as pessoas elas têm uma visão deturpada daquilo que é a política. Verdade. Então eu só acho que a política ela vai tomar o seu caminho verdadeiro, né? Ter a sua essência de fazer o bem, quando cristãos subirem as cadeiras. Verdade. Né? Então a gente vai entrar com uma visão cristã, porque nós aprendemos com Jesus Cristo que nós não precisamos de entrar lá para roubar, porque o dinheiro não faz sentido para nós. Lógico que nós precisamos sim do dinheiro para a gente viver, mas o nosso intuito de entrar lá não é de ficar rico, igual todo mundo pensa, de roubar. Não, é de fazer o bem, de usar o seu dinheiro para ajudar quem precisa. Com certeza. Né, Fernando? Porque o seu dinheiro ele é destinado para isso. O dinheiro que vem do governo para as prefeituras é fazer o bem para a população, para que você viva bem. Então, se você confiar no Fernando, né, confiar no projeto que ele tem, com certeza ele vai te representar bem. Então, é chegada a hora dos cristãos se levantarem e tomar partido. Com certeza. Democracia cristã, nosso partido, né, Fernando? Com certeza. Né? Então, aí. Porque nós temos aquela passagem que vai dizer, né, que aonde a luz chega, dissipa todas as trevas. Sim. Então nós Sim. temos que começar a colocar pessoas boas nestes meios, Sim. pessoas honestas, né? Pessoas que ganham a sua vida honestamente, trabalhando. Tudo que eu tenho até hoje foi no suor do meu trabalho. Então não preciso de estar lá dentro da política para roubar, para eu ganhar dinheiro, não preciso. Sim. Porque o que eu já tenho, graças a Deus, dá para sustentar eu e minha família tranquilamente. O nosso sustento é Deus, o nosso né, sustento é Deus, eu não preciso disso. Então nós temos que começar a ter esse olhar crítico. Porque realmente tem pessoas que vão utilizar disso para se enriquecer, para usar da Sim. máquina pública, para roubar, sim. mas não pode. Sim. Isso é um pecado, E como eu disse, esse princípio meu eu não tiro nunca. Sempre Jesus à minha frente. Sim. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez por deixar eu entrar aí dentro da sua casa, onde você estiver assistindo. Se você não assistiu agora ao vivo, mas você vai ter a oportunidade de ver depois, compartilha nos seus grupos de Facebook, WhatsApp aí, marca as pessoas. E para a próxima quinta-feira aí pode ir marcando, aí nós vamos falar sobre um assunto bastante relevante. Ideologia de gênero. Bacana. Será que a sua criança está sendo ameaçada na escola? Pensa nisso. Alô? Um forte abraço, fica com Deus e salve Maria Imaculada. Irmão. Salve Maria, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.